Glória a Deus. A Bíblia, ela é repleta de belas histórias. Quando você abre a primeira página da Bíblia, você vai encontrar uma das mais belas histórias que você já pôde ter ouvido. A história da criação do mundo, como tudo foi criado. Deus, ele foi minucioso, permitindo que os seus servos escrevessem cada detalhe, como este mundo foi feito. E o livro de Gênesis começa no capítulo 1 dizendo: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz. Houve luz e viu Deus que era boa a luz. E fez Deus a separação. Chamou a noite trevas e a luz dia. Então veio a tarde e o segundo dia. E disse Deus: haja separação entre águas e águas. E criou Deus o firmamento, criou Deus a terra, criou Deus cada coisa que nele existe. A Bíblia diz que Deus começou a criar cada coisa com a força da sua palavra, com o poder da sua palavra. Glória seja dada ao nome de Jesus. E Deus criou uma expansão que estava sobre a terra. E essa expansão ele chamou céu. E o que estava embaixo chamou terra. E houve a separação entre águas e águas. As águas que estavam debaixo da expansão foi chamada de mares. E daí surgiu a terra. Deus fez emergir do nada. Ele criou com a força da sua palavra. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite. E sejam eles para sinais, para tempos e para dias e anos. Deus criou o sol, Deus criou o sistema solar, Deus criou a lua e as estrelas. Tudo Deus criou minuciosamente para a glória do seu nome. E fez Deus dois grandes luminares. O luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite. E fez Deus as estrelas. E Deus pôs a expansão nos céus para iluminar a terra e para governar o dia e a noite. E para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que tudo isso era bom. Porque tudo que Deus fez é que ele estava preparando o universo para receber a mais bela da criação, que seria o homem. Glória a Deus. E disse Deus: produza as águas abundantemente. Répteis, produzam as águas abundantemente. Répteis de almas viventes. E voe as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todos os répteis de alma vivente que há nas águas abundantemente. Deus o produziu conforme a sua espécie, e toda ave conforme a sua espécie. E viu Deus que tudo isso era bom. E disse Deus, ele deu a ordem a tudo que ele criou: frutificai, multiplicai e enchei as águas do mar. Deus agora começa a criar os seres viventes. E disse Deus: produz a terra almas viventes, conforme a sua espécie, gados, bestas da terra, conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as bestas feras da terra, conforme a sua espécie, e o gado, conforme a sua espécie, e todo o réptil, e tudo conforme a sua espécie. E viu Deus que tudo isso era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Após Deus criar os animais, as árvores, os mares, os rios, as florestas, agora precisava a coroa da criação. Deus criou o homem. E a Bíblia diz que façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. O homem foi feito alma vivente com o sopro de Deus, recebendo do Senhor a virtude da vida. Que Deus abençoe a tua vida. E se você gostou dessa história, continua no nosso canal, que haverá mais histórias semelhantes a esse.
as mais belas histórias da Bíblia. Que Deus te abençoe. Agora que Deus já tinha criado o céu, já tinha criado a terra, já tinha criado os animais, já tinha criado as plantas, já tinha criado os peixes, já tinha criado o mar, os rios, as florestas. Agora Deus criou um jardim, um oásis, para colocar a mais bela da criação ali naquele jardim, que era o homem. O homem não foi criado por um acaso. O homem não foi criado como os animais. O homem não foi criado como as árvores. Simplesmente Deus disse, multiplicai. Não. A Bíblia diz que Deus, e disse Deus, façamos, está lá em Gênesis, capítulo de número 1, versículo 26. E disse Deus, façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado e sobre toda a terra, sobre todo réptil e tudo que se mover sobre a terra. Deus já criou o homem dando a ele autoridade. Deus já criou o homem dando a ele poder. Deus já criou o homem como uma figura importante e Deus criou o homem como a imagem dele, a semelhança dele. Deus criou o homem com inteligência, com sabedoria. Nós vemos na criação que Deus agora cria o homem como líder sobre tudo que já existia, como responsável, cuidador e mantenedor de todas as coisas. E assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado o que tinha feito, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o sétimo dia e santificou, porque nele Deus descansou. Agora Deus cria um jardim, o Éden. Estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados. No dia em que o Senhor criou o céu e a terra, e toda a planta e todo o campo, ainda não havia na terra toda a erva do campo, ainda não brotava, e ainda o Senhor não a tinha feito chover sobre a terra. Então o Senhor fazia sair um vapor da terra, que regava a terra. E agora Deus criou um jardim, com todas as plantas e frutas saborosas, e as mais belas das plantas. E ali naquele jardim Deus colocou quem ali? O homem, para cuidar de tudo aquilo. O carinho de Deus pela criação humana. O que eu queria te chamar a atenção é que o homem não é um ser qualquer, não é como um animal, não é como uma planta. O homem é mais elevado do que isso. O homem é a imagem de Deus. Após Deus ter criado o homem, a Bíblia diz que viu Deus que não era bom que o homem estivesse só. Fez cair um sono sobre o homem e Deus criou a sua disjuntura. Está lá no livro de Gênesis, no capítulo 2 e o versículo 18. E disse Deus, não é bom que o homem esteja só. Falei uma disjuntura, que esteja como diante dele. E havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave do céu, trouxe a Adão para que este viesse dar-lhe o nome a todos eles. E agora todos os animais tinham o seu casal, porém o homem estava só. E Deus não quis que o homem estivesse só. Fez cair um sono sobre ele. E com o mesmo amor, com o mesmo carinho que Deus criou o homem, agora Deus criou a mulher. Também a mulher, como o homem, é a imagem de Deus. Da mesma forma em que o homem é a imagem de Deus, a mulher é a imagem de Deus. E a Bíblia diz que quando Deus criou a mulher, trouxe ao homem e disse a ele, essa agora será chamada varoa, porque do varão foi tomado. Deus não fez a mulher menor que o homem.
Deus não fez a mulher menos valorizada que o homem. Com o mesmo valor que Deus criou o homem, Ele criou também a mulher. E Ele disse, essa será chamada varoa, porque foi tirada do varão. E deixará o homem, o seu pai e sua mãe, juntar-se à sua mulher. E ambos serão dois em um só corpo. Deus criou com a finalidade e com o propósito para que ambos estivessem juntos, para que ambos se completassem. A mulher completa o homem e o homem completa a mulher. Essa é a forma em que Deus criou todas as coisas. Você pode glorificar ao nome do Senhor Jesus? Após Deus ter criado todas as coisas e ter colocado o casal, a qual Ele criou, Adão e Eva, no jardim do Éden, aconteceu algo que mudou toda a história da humanidade. O homem que foi criado à imagem e à semelhança de Deus, agora ele perde a semelhança do Senhor e fica só a imagem. Porque Deus deu uma única ordem ao homem. Tudo que tivesse no jardim ele poderia comer. Porém, da árvore da ciência do bem e do mal, ele disse que naquilo não tocasse. No dia em que o homem tocasse, certamente morreria e não viveria. Era uma ordem divina. A base da vitória com Deus é a obediência. Quando nós desobedecemos às suas ordens, às suas vontades, ficamos vulneráveis ao pecado e perdemos o nosso direito. Então, Adão e Eva estavam felizes no jardim, com tudo que Deus tinha dado para ele. E a Bíblia diz que, lá no capítulo 3 de Gênesis, olha, a serpente era a mais astuta de todos os animais. Ela se aproximou de Eva e disse a Eva que podia comer da árvore da ciência do bem e do mal, da árvore da vida, porque se ela comesse da árvore da ciência, ela ia ficar como Deus. Porque Satanás, ele tem dentro dele o orgulho, a arrogância, o querer ser maior do que os outros. E agora Eva come daquela árvore, daquela fruta, e vendo que não morria, ofereceu para o seu marido, Adão, e ele também comeu. E com isso os dois perderam a comunhão com Deus. E a Bíblia diz que na virada do dia, Deus, ele veio passear no jardim, como era o costume de todos os dias. E ali ele não encontrou o casal a qual ele tinha colocado no jardim, com quem ele conversava todos os dias. E diz a Bíblia que agora Adão e Eva tinham pecado, estavam destituídos da glória de Deus. Eles agora se esconderam no jardim. E quando eles estavam lá no jardim escondido, Deus aparece e diz: Adão, aonde tu estás? Depois de muito chamar, ele respondeu: Senhor, estou aqui. Ouvi a tua voz e me escondi, porque ambos estamos nus. E Deus disse: quem te disse que tu estás nu? Porventura comesse da fruta que eu disse para não comer? Mesmo errado, Adão e Eva não assumiu o seu erro. Adão disse: Senhor, foi a mulher que tu me deste, dividindo essa responsabilidade com a mulher e com Deus. E Deus disse: mulher, por que tu fez isso? A mulher também não assumiu. Ela disse: foi a serpente que me enganou. Agora os dois foram expulsos do jardim, perderam o direito da eternidade, foram destituídos da glória de Deus pelo pecado da desobediência. Que nós venhamos aprender, para que nós venhamos guardar a palavra do Senhor e obedecer os seus mandamentos. Que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus.